Saudações, queridos irmãos e irmãs. Hoje queremos refletir e partilhar contigo sobre a passagem do livro do profeta Abacuque, capítulo 2, versículo 4. Bem-vindo, queridos irmãos e irmãs, a esta reflexão deste dia de hoje. Queridos irmãos e irmãs, no livro do profeta Abacuque encontramos uma das sentenças mais transformadoras de toda a Escritura. O justo viverá pela sua fé. E nesta passagem bíblica, queridos irmãos e irmãs, encontramos este elemento profundo que nos ajuda a ver como nós vivemos no nosso dia a dia. No momento em que o profeta questionava a Deus sobre a aparente vitória da injustiça e o silêncio divino diante do sofrimento, a resposta que ele recebe não é uma explicação complexa, mas um convite à postura interior à fidelidade. Queridos irmãos e irmãs, nesta passagem bíblica encontramos esta fé que se revela como a âncora na tempestade. Por isso mesmo, viver pela fé não significa ignorar a realidade ou fechar os olhos às torres do mundo. Pelo contrário, o profeta Abacuque estava profundamente consciente da crise ao seu redor. Queridos irmãos e irmãs, nesta passagem bíblica encontramos um elemento importante que pode nos ajudar a reflexionar sobre a nossa realidade do nosso país, Moçambique, que neste momento que parece que a injustiça está cada vez mais vencendo aos que buscam a lutar pela justiça. Vemos aqui um elemento importante porque encontramos justamente na mesma realidade que este povo de Israel, estando nestas condições, e o profeta questiona Deus. Será que a injustiça está cada vez mais dominando, cada vez mais tendo força no seio da justiça? Então, esta realidade que também podemos encontrar no nosso contexto, neste país, onde se verifica a injustiça que cada vez mais põe raízes, cada vez mais aprofundiza-se, seja no meio daqueles que poderão ser guardiães da justiça, são os mesmos que buscam continuar a praticar a injustiça no povo, a praticar a injustiça naqueles que lutam pelo bem deste povo, este povo sofrido, este povo que clama a cada dia pela injustiça. Verificamos, aqui temos vários assuntos que poderemos trazer como exemplo. Recentemente assistimos no dia de ontem esta justiça que cada vez mais luta pelos injustos. Esta justiça que nega fazer a justiça daqueles que defendem este povo injustiçado. Mas também temos outras realidades que podemos verificar. Aqueles que lutam pela justiça, a sociedade civil, que muitas vezes são condenados injustamente, muitas vezes são encarcelados nas prisões para que eles não possam falar, ou são assassinados porque fazem o bem, porque lutam pelo bem do povo. É o que podemos também trazer nesta reflexão. Então, o profeta Abacuque, nestas condições, nos também pergunta a Deus: Senhor, será que a injustiça está cada vez mais tendo esta força? Será que está dominando cada vez mais? Abacuque, queridos irmãos e irmãs, estava profundamente consciente da crise ao seu redor. Essa crise que também este povo está sofrendo. Esta crise que também nós sofremos a cada dia. No entanto, queridos irmãos e irmãs, a fé aqui apresenta-se como uma âncora, enquanto o orgulhoso confia na sua própria força, na sua astúcia ou nos seus recursos limitados. O justo entende que a sua existência está fundamentada em algo maior, a fidelidade de Deus. Queridos irmãos e irmãs, a cada um de vós que neste momento está sofrendo estas perseguições
está sofrendo essa injustiça e injustiças na sua vida, que está sofrendo estas mortes dos seus irmãos, das suas irmãs, daqueles que lutam pela justiça. Confia sempre na fidelidade de Deus. Deus sempre fará a justiça a todos esses que sofrem. Deus sempre fará. Esta justiça divina se fará presente para todos aqueles que são injustiçados, que são mortos, que são perseguidos. Porque o amor de Deus, porque a justiça de Deus pode tardar a chegar, mas sempre se fará presente. A fidelidade de Deus sempre permanecerá e sempre continuará lutando pela injustiça. Por isso mesmo, queridos irmãos e irmãs, esta passagem é um convite a olhar para além do que os olhos humanos podem ver. Também podemos dizer, queridos irmãos, esta passagem de Abacuque, capítulo 2, versículo 4, podemos dizer que a justiça é o fruto da confiança. Muitas vezes pensamos na justiça como um conjunto de regras ou cumprir, mas na perspectiva bíblica, ser justo é estar em comunhão com Deus. É isso mesmo. E é aquele que, mesmo sem entender todos os porquês da vida, decide permanecer no caminho do amor e da verdade. Queridos irmãos e irmãs, viver pela fé é, portanto, um ato de coragem. Um ato de coragem. Gosto algumas reflexões de alguns políticos moçambicanos que, de certa forma, entendem o sentido da justiça divina. Entendem o viver na fé. Sempre este homem fala que as dificuldades virão, as dificuldades, as perseguições, as mortes sempre existirão. E cada vez mais que quando alguém luta por uma causa justa pelo povo, sempre encontrará dificuldades, sempre encontrará barreiras para que ele não possa continuar com a luta. Mas esta confiança em Deus, esta fé em Deus, portanto, temos que ter esta coragem de continuar firme na fé, denunciando as injustiças, lutando pelas injustiças que se vivem a cada dia e a cada momento. Queridos irmãos e irmãs, viver pela fé é, portanto, um ato de coragem. É um ato de coragem. É a decisão diária de servir a Deus e ao próximo, acreditando que, no final, a luz de Deus prevalecerá sobre qualquer escuridão. Não tem nenhuma escuridão que não será vencida pela luz. Não há nenhuma escuridão que não será vencida pela paz, pela confiança em Deus. Mas também uma atitude, podemos dizer que esta passagem, queridas irmãos e irmãs, não é apenas uma promessa para o futuro, é uma luz para o nosso presente. Dizer que viver na fé, que nós estamos falando, viver na fé, e confiar em Deus, e confiar na fidelidade de Deus, é justamente esta passagem. Não se trata apenas do passado que o profeta Abacuque falava, mas também toca o nosso presente, toca a nossa realidade, toca o nosso contexto moçambicano, que também vivemos a cada dia a injustiça que se verifica, seja nas instituições que poderá ser guardiã da justiça, que são promotores da injustiça, que matam as pessoas injustamente. Então, queridos irmãos e irmãs, esta passagem, como disse, não é apenas uma promessa para o futuro, mas ela se torna uma luz para o nosso presente. E poderemos dizer agora, no contexto de Moçambique, onde as vozes proféticas são tão necessárias, e em todas as nossas lutas diárias, viver pela fé é um ato de resistência. Queridos irmãos e irmãs, viver pela fé é um ato de resistência. Viver pela fé é um ato de resistência. Escolher a esperança quando o desânimo tenta tomar conta. É um ato de esperança.
um ato de resistência contra tudo aquilo que faz mal à sociedade moçambicana, contra todos aqueles que praticam, que pautam, que preferem a injustiça neste povo sofrido. Por isso mesmo, queridos irmãos e irmãs, é servir com alegria, sabendo que cada gesto de amor, por menor que pareça, é uma semente plantada no reino de Deus. Queridos irmãos e irmãs, então nesta reflexão de hoje, do profeta Abacuque, que o justo viverá pela fé, que possamos, como o justo de Abacuque, manter o nosso olhar fixo no Senhor. Que a nossa vida não seja guiada pelo medo ou pelas circunstâncias passageiras, mas pela certeza de que Deus caminha conosco. Que a nossa fé não seja apenas um conceito teórico, mas a atitude que molda as nossas escolhas, o nosso serviço ao próximo, o nosso compromisso pela justiça, o nosso compromisso pela paz e o nosso compromisso para servir este povo moçambicano. E a forma como enfrentamos os desafios de cada dia. Queridos irmãos e irmãs, que esta passagem bíblica do profeta Abacuque, capítulo 2, versículo 4, o justo viverá pela fé, seja o elemento guia que dia nesse dia, o nosso dia a dia. Busquemos lutar pelas injustiças, busquemos lutar por aqueles que matam os seus irmãos. Possamos lutar pela paz, mas não se pode construir a paz se não há justiça. Se não se pode conseguir a justiça se não há a verdade. Então, queridos irmãos e irmãs, lutemos pela paz, lutemos pela justiça e lutemos pela verdade, sabendo que a paz só apenas se pode conseguir a paz lutando forte. Se pode conseguir a paz lutando pela justiça. Pela justiça. E como disse, não se pode ter a justiça se não há verdade. Então, queridos irmãos e irmãs, continue firme, lutando pela justiça, pela verdade e pela paz, para que este povo possa sentir a alegria de viver, a alegria de sentir protegido pela justiça divina, pela força divina. Que Deus te abençoe, te guie neste dia e te protege de todos aqueles que lutam pelas injustiças. E tu que luta pela justiça, que Deus te proteja neste dia. Que Deus te abençoe, te guie e te fortalece a cada momento deste dia. Amém.